Hallo, 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 guten Abend. Guten Abend. Será que alguém me ouve? Boa noite. E aí, pessoal? Como é que vai todo mundo? Tá todo mundo bem? Empolgados? E o meu público cativo tá aí já hoje? Já chegaram? O pessoal já chegou? Por favor, se alguém puder só me dar um oi. Me avisar, dizer que tá tudo tranquilo. Para a gente poder começar nossa aula de número 11. Estamos chegando ao final. Ficando em paz, não sei, se não viram, não viram. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida de ontem? Ficou alguma dúvida da semana passada? Hora da nossa aula. Se alguém já estiver no por favor, e tiver tudo certo, por favor, me avise. Coloque um ok, diga que vocês estão me ouvindo, mostrem que está tudo bem. Pessoal, pessoal, olha, o que minha tela aqui está mostrando, parece que o som está chegando, ok? Tenho a sensação que está tudo funcionando perfeitamente. Então, por favor, conforme vocês forem chegando, vocês só me deem mais uma confirmação de que está tudo bem, mas aparentemente está. Então, nós vamos começar, que o tema de hoje é um tema um pouco diferente. Ontem a gente falou, então, né, de memória, falou como é que o cérebro funciona, e hoje a gente vai dar uma olhada em algumas tendências na educação ou da educação, ok? Várias delas que vocês já devem provavelmente, inclusive, ter usado, sem nem saber que vocês estavam usando essas tendências. E a gente vai focar muito mais em duas delas, que são o microlearning e o m-learning, ok? Mas vocês vão ver que várias dessas novas tendências, elas estão, na verdade, conectadas, tá bom? Vocês vão ver que uma acaba entrelaçando ou entrando no mundo da outra. Ou que você pode usar várias dessas tendências dentro de certos programas, ou enfim, programas de estudos de vocês, ou que vocês já têm escolas, ou outras coisas que estão usando desses artifícios. Ok? Eu vou seguindo aqui, pessoal. Conforme vocês forem chegando, vão aí dando boa noite, vão dizendo que vocês chegaram, só para eu saber que tá tudo ok. Combinado? Então vamos lá. Algumas tendências principais na educação para 2017. Primeiro, então, a gente tem a gamificação. E o que é a gamificação? É quando a gente aprende usando jogos ou os princípios de jogos, como por exemplo, pontos, os rankings, quando você tem um timer para terminar uma atividade. E só para vocês terem uma noção, em 2016, essa indústria gerou 2,6 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E assim, só em jogos foi mais de 1 bilhão só com jogos educativos. Para vocês terem uma noção do escopo disso tudo. O pessoal está investindo muito, muito, muito mesmo em gamificação. E se você for perceber, a gamificação realmente está por tudo, né? Quantos desses aplicativos que vocês já não usam isso, né? Já não tem um ranking para você poder se comparar com os seus amigos, não tem um timer para limitar o teu tempo,
Então, sim, várias dessas coisas que estão aqui nessa listinha, vocês vão perceber que vocês provavelmente já tiveram contato com elas num passado muito recente. Outra tendência, né, obviamente, que é o M-Learning, ou o... como é que eles chamam mesmo em português? Aprendizado móvel, eu acho que ficou o termo em português. Que é basicamente você aprender pelo celular. Porque o mobile M vem ali de um mobile, que é o celular. Né? Essa é uma tendência da educação que também veio com tudo, mas ela é extremamente ampla, porque basicamente tudo que você estiver aprendendo pelo celular é considerado como M-Learning. Então, o que acontece? Só que aí tem a diferença, né? Você simplesmente pegar o que já está e consumir pelo celular é uma coisa, mas você ter conteúdos que são feitos especificamente para esse fim, para que eles possam ser entregues então para o celular, né, usados, consumidos, né, quer dizer, você possa tanto receber ele, mas também usar esse conteúdo pelo celular, né, é uma das grandes tendências. Porque o que acontece? Nem sempre você consegue simplesmente em vários desses aqui, na verdade o ideal é que o conteúdo seja feito já para esse formato, porque é diferente. A forma como você aborda, por exemplo, você não vai usar um vídeo com detalhes muito pequenos se for para alguém olhar no celular, por exemplo. Você sabe que no celular a tela é pequena, então você tem que adaptar, né? As escolas, sei lá, quem estiver produzindo conteúdo focando nisso, tem que fazer um conteúdo específico. Não é simplesmente pegar aquilo que já existia e usar também no celular. Claro, muitas vezes os alunos mesmos, né, que estão querendo ou não adotando esse e-learning, se o conteúdo pode também ser acessado pelo celular, tanto que muita gente prefere, quer dizer, os sites, inclusive, que não estão prontos, né, para abrirem, para se adaptarem, né, para o celular, com certeza saem perdendo, porque hoje em dia muita gente já nem tem mais computador, né, acessa tudo e faz tudo só pelo celular. Então, assim, ter um conteúdo que é focado para isso, né, e que realmente vai funcionar bem em celulares, que fica bonitinho, você tem, né, quem está fazendo os cursos tem aí um diferencial tamanho, e para o aluno também é ótimo, porque aí realmente como está feito para ser visto pelo celular, para o aluno é o ideal, porque aí realmente vai estar ali, né, vai estar feito, a pessoa vai usar, quem estiver fazendo o curso, enfim, se o aluno ele mesmo quiser criar algum esquema de estudos que ele sabe que ele vai acessar no celular, então ele mesmo também tem que buscar e procurar por materiais que se adequem, que se adaptem para isso, para a tela do celular. Outra tendência, gente, são os vídeos. Essa é uma tendência que já vem há muito tempo, né? Tem uns anos já que os vídeos chegaram com tudo, né? E tem agora, inclusive, cursos inteirinhos só nesse formato, né? Que tem muito pouco material em PDF, que tem muito pouco material acompanhando, né? Os vídeos estão aí com tudo. Eu, sinceramente, acho que só vídeo é complicado, ainda mais quando a gente está falando de idiomas, né? A pessoa tem que escrever, você tem que ter contato com outras coisas também. Mas para algumas modalidades, o vídeo único e exclusivamente tem funcionado. Né? E o que acontece? O conteúdo, quando ele está em formato de vídeo, por que ele, né, ficou tão grande ultimamente? Porque quando você tem um vídeo, o conteúdo ele está sendo entregue à pessoa, né? Ela está vendo, está ouvindo e geralmente ela está vendo uma imagem, ela está ouvindo e geralmente tem uma história, tem alguma coisa por trás. Então isso faz com que o estudante, a pessoa que está vendo aquilo, acabe se engajando muito mais do que ter ali só uma apostila, uma folha, alguma coisa, né? Que é muito mais impessoal. No vídeo ou você vai ter a pessoa, você vai ter pelo menos a voz, né? Você tem alguma coisa, tem algum movimento, tem alguma coisa acontecendo. Sendo que no papel, né, num artigo, em qualquer outro formato assim mais frio, digamos assim, não tem. Então não é por nada que 75%, que as pessoas têm 75% mais chances de assistir a um vídeo do que ler um texto, do que ler um artigo. Porque um vídeo parece fácil,
né? Um vídeo parece, sei lá, mais fácil de consumir, parece que vai ser mais rápido, quando você fala, assistiu, acabou. Né? Um texto a gente nunca sabe. E aí, realmente, o microlearning, né? O que é o microlearning? Basicamente é você dividir o teu estudo em unidades de aprendizagem pequenas e que são de curto prazo. Então, a média são 5 minutos. Dependendo da mídia, de onde você estiver lendo, você vai ver que o ideal é de 2 a 5, outros já colocam um pouco mais. Mas o que acontece? Às vezes, no mesmo momento de aprendizagem, digamos assim, você pode ainda chamar de microlearning, por mais que o estudo dure 10, 15 minutos, desde que ele seja dividido. Né? E por que isso é bom? Porque ele facilita o processo. Né? E porque a gente hoje em dia tem um déficit de atenção muito grande, né? Muito grande mesmo. O déficit tem aumentado, quer dizer, tem diminuído o tempo que a gente consegue se concentrar, né? Então, esse tipo de tendência, eu na verdade acho que essa tendência surgiu por isso, por eles perceberem que são poucas as pessoas que têm um tempo para ficar, né, 45 minutos, uma hora e meia estudando alguma coisa, e dois, porque realmente às vezes acaba tendo muito, né, encheção de linguiça nesses momentos. Quando você tem que reduzir, enxugar ao máximo, você acaba sendo muito mais direto, né? E também porque, né, as pessoas não têm mais essa atenção toda, então facilita ali, facilita para quem tem problema, né, de se concentrar em um assunto só. E tem várias outras vantagens, porque você vê resultado mais rápido, porque, quer dizer, você ali em questão de 5, 10, 15 minutos, você cumpriu, entre aspas, né, um objetivo. Quer dizer, você quando cumpre aquilo, você fica feliz, te dá aquela sensação boa de dever cumprido, né? Ainda mais se é um exercício, alguma coisa que você acertou, então te dá aquela carga de hormônio bom, fala, nossa, eu consegui, olha que legal. E isso também acaba deixando os alunos mais motivados. Vamos seguindo. Então, é como eu já falei, né? Muitas dessas tendências elas acabam se misturando. Vocês devem ter percebido que ali dentro, por exemplo, no microlearning cabe muito bem o aprendizado por celular, cabe muito bem vídeo, muita coisa aqui, a gamificação pode cair também, quer dizer, várias coisas aqui você consegue usar elas ao mesmo tempo, ok? E não há problema nenhum, porque você acaba misturando essas tendências todas, mas para ter um aprendizado mais eficiente, por exemplo, né? Então, e as pessoas hoje em dia têm cada vez menos tempo, quer dizer, se você chegar a perguntar para alguém, você tem 1 hora para estudar isso aqui, é complicado. Agora, se você perguntar para a pessoa, você tem 5 minutos, você tem 10 minutos, 15 minutos, é difícil alguém que não encontre 5, 10, 15 minutos no dia para melhorar, né? Para estudar alguma coisa, sei lá, para se reciclar, porque não custa, né, gente? Pelo amor de Deus, 15 minutinhos é o tempo que a gente fica facinho olhando na timeline do Facebook, só vendo coisa que não é importante, né? Então, isso são todas coisas que ajudam, que facilitam a vida, né? Do jeito que a vida está nesse ritmo intenso, né? Os processos estão sendo feitos para facilitar isso, né? A gente tem que se adaptar. Quem é professor, quem ensina, quem dá, sei lá, nem que sejam cursos em empresas, né? Você tem que se adaptar, não adianta. Né? A educação tem que se adaptar também. Não é só o aluno se adaptar, mas o contrário também tem que acontecer. Né? Então, né, como eu já falei, as pessoas estão perdendo a atenção cada vez mais rápido. Percebam que em 2000, uma pessoa tinha em média 12 segundos de atenção, ou quer dizer, um conteúdo. 12 segundos é o tempo que a pessoa ficava ali até decidir se ela quer ou não aquilo, se ela vai prestar atenção ou não. Em 2013, isso já tinha caído para 8 segundos. Okay? Hoje em dia, eu imagino que já tenha caído mais ainda, a gente já deve estar em uns 6 segundos, porque realmente as pessoas estão se perdendo, o negócio está muito rápido. Mas olha só, gente, que interessante, a gente está atrás do peixinho dourado.
O peixinho dourado tem 9 segundos de atenção, que a gente em 2013 tinha só 8, e eu acho que hoje a gente ainda tem menos. Olha que legal, a gente está atrás do peixe dourado. A vida é assim fazer o quê? Porque o que acontece, como tudo hoje está muito rápido, dizem alguns cientistas que isso está mexendo no nosso cérebro e é por isso que as pessoas estão com tanto problema para se concentrar, para conseguir manter a atenção. Porque justamente, né, você tem... as pessoas já não leem mais notícias inteiras, é tudo só manchete, né? Você geralmente quer chamar a atenção de alguém, você tem que ter um mínimo de caracteres, né? São, se não me engano, acho que, o Twitter acho que são 140, então eles estão tentando realmente fazer com que a gente condense tudo o máximo possível. Então vamos dar uma olhadinha agora rápida no que é o M-Learning, né? Que é a aprendizagem móvel, quer dizer, tudo que a gente faz com o celular. Basicamente, então, se você utilizar o laptop, o celular ou o tablet, já pode ser considerado que você usa aprendizagem móvel, ok? E ele, obviamente, essa aprendizagem, a gente não pode só falar dos aplicativos, apesar de quem usa os aplicativos, principalmente nessa área de idiomas, né? Se você pegar aplicativos como Duolingo, esses aplicativos que são os mais famosos, né? São eles que acabam ganhando mais, como é que eu posso dizer, mais força, né? Eles são os mais famosos. Mas você não pode esquecer que existe vídeo no YouTube, ou enfim, vídeos que são feitos para isso, né, educativos. Você tem arquivos de áudios, podcasts, por exemplo. Você pode ainda você produzir conteúdo e passar para os seus colegas, né, para o pessoal que está aprendendo também. Né? E isso aí você pode usar o que? As redes sociais para entregar, que é onde a gente entra no tal do social learning, que é quando você aprende ou numa rede social, ou não, né, ou em algum outro fórum, em algum outro lugar, mas é quando você aprende fazendo essa interação, né, com outras pessoas. As pessoas se ajudando umas às outras. Né? Seja para debater algum assunto, seja para tirar uma dúvida, seja para realmente alguém chegar a perguntar como é que faz isso e o outro vir ali dar uma ideia, daí vem mais alguém. E isso é o social learning. Então você vê como a coisa é complexa, né? Você vê, e tudo isso aqui, se você quiser depois você leva para o microlearning, ele migra facilmente para o microlearning e você pode usar tudo ali. Então é muito, muito legal essas opções que a gente tem hoje em dia, que quando eu aprendi alemão não tinha nada disso. Quer dizer, hoje em dia quem faz parte de alguns grupos, né, para aprender idioma, consegue, né, consegue usar o social learning, consegue ir lá colocar dúvida, consegue ir lá debater um assunto, consegue ir lá e mostrar, olha gente, eu estou aprendendo, olha só como é que está o processo, como é que está para mim o caminho. Tem quantos vídeos e tutoriais e coisa nada no YouTube também, né, que vocês conseguem, que vocês conseguem acompanhar e aprender, né? Tem cursos inteiros lá, inclusive de idiomas que são muito, muito bons. Então eu acho muito interessante como as coisas estão evoluindo, né? E estão desenvolvendo para, de certa forma, facilitar muito. Quer dizer, hoje em dia, quem não quer aprender tem que achar desculpa para não, porque tudo está facilitando e está abrindo o caminho para que vocês possam estudar a qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, justamente, né, ele permite levar a educação para os lugares de difícil acesso. Quer dizer, na minha cidade não tem um curso bom de idiomas, ou não tem nenhuma escola que ensine idioma que eu quero aprender. Gente, se você tem um computador, se você tem um celular, tendo acesso à internet, hoje em dia, você consegue. Claro, você vai precisar de um plano de estudos, você vai precisar... talvez de uma assistência extra, mas até isso, né? Hoje em dia você consegue ter professores que estão do outro lado do mundo, que é aula online. Então, hoje em dia, você tendo ou um computador ou um celular, para estudar tem muita coisa que o computador ainda, né? Uma tela maior facilita, mas você consegue. Então, realmente facilitou muito. Antigamente, você tinha que estar lá, era presencial, são coisas que são de difícil acesso, né? E o fato também, exatamente, de com a nossa vida atribulada, você poder
sentar e estudar qualquer hora do dia, sejam 6 horas da manhã, seja meia-noite, meio-dia, 2 da tarde, não tem mais horário, né? Porque o conteúdo tá ali. O conteúdo, nesse caso, tá no teu celular, né? E a hora que você teve teu tempinho de folga, você consegue ir lá e consumir esse conteúdo, né? Você consegue ir lá e estudar. Quer dizer, ele se adapta a você. Desde que ele esteja lá, disponível para você, você consegue fazer isso no teu horário. O que é uma vantagem incrível, né? Entrando então agora no microlearning. Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui sobre como é que funciona o aprendizado móvel ou outras tendências, qualquer outra coisa? Seguindo devagarinho, porque eu sei que tem um delay até vocês escreverem dúvida, eu vou seguindo, tá? Qualquer coisa eu volto. Então vamos ao tema principal, que é o microlearning, né? Quais são algumas das vantagens, algumas das coisas que fazem do microlearning algo especial? Ele é ideal para qualquer dispositivo, para qualquer hora e para qualquer lugar. Quer dizer, qualquer dispositivo, computador, qualquer coisa, porque, né, se o conteúdo for feito assim, você realmente consegue. O ideal do microlearning é isso mesmo, que você consiga acessar ele de qualquer lugar, a qualquer hora. Né? Então ele é muito rápido, né? E ele, você pode tanto usar ele para treinamentos, né? Ou enfim, para dar conteúdos mais curtos. E ele então é ótimo para essa geração, né? Eles chamam em inglês eles chamam de millennial, o pessoal não está mais usando muito a tal da geração Y, né? Porque esse pessoal justamente tem cada vez menos paciência, né? Para ficar muito tempo ali sentado aprendendo alguma coisa. Além de também, a gente já vai ver ali que ele é ótimo para adulto de maneira geral, né? Porque adulto tem uma vida atarefada, né? O pessoal hoje trabalha, estuda, cuida da casa, cuida dos filhos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, sim, né? Se a gente puder ser objetivo, as pessoas precisam estudar cada vez mais, mas sim, a gente tem que ser objetivo, né? Outra coisa que é interessante sobre o microlearning é que ele usa, de maneira geral, muita mídia. Então, são vídeos, vídeos de animação, são aquelas animações do whiteboard, como o videozinho de ontem. O pessoal usa também muitas atividades gamificadas, quer dizer, sei lá, você tem um vídeo... Como é que chama aqueles vídeos, meu Deus? Um vídeo interativo, que conforme ele vai aparecendo, você vai ter que já ir respondendo. E aí depois o pessoal, sei lá, tá fazendo um curso, você ganha pontos. Então, sim, tem uma série de coisas que fazem com que, dependendo do assunto que você vai tratar, o microlearning acaba sendo até mais benéfico, digamos assim, do que um curso num formato mais longo, dependendo do teu objetivo. Para alguns objetivos, o microlearning se encaixa bem melhor. Então, aí tem aquela questão, mas então como é que é? Quer dizer que daí eu não vou estudar tudo? Não. Na verdade, não tem nada a ver com oferecer menos conteúdo. Você só vai oferecer esse conteúdo em pequenos pedaços, digamos assim, para facilitar a assimilação. Só que então ele tem que ser feito só para isso. Não tem como você pegar um curso que já existia, que durava 10 horas, e sair picotando ele em 50 pedaços. Porque não é assim que o microlearning funciona. Para o microlearning funcionar, você precisa criar conteúdos que por si só, sozinhos, ali aqueles 5, 10, 15 minutos que sejam, eles sejam suficientes para o aluno entender aquele objetivo, aquele conteúdo. Ele não pode depender de já ter visto outra coisa ontem, outra coisa mês passado, necessariamente. Eles têm que ser tão bem feitos a ponto de que eles possam ser entendidos isoladamente, digamos assim. Você não pode ser como uma novela. Você tem que ter assistido o episódio de ontem para entender o episódio de hoje. É um seriado bom, né? Você tem que ter assistido ontem, tem que ter assistido semana passada, você tem que estar acompanhando o seriado para entender o que vai acontecer hoje. No microlearning, o ideal é que não funcione assim, claro.
tem certos conteúdos que a pessoa já tem que ter visto, né, para ela conseguir compreender totalmente o que ela vai ver ali, né, principalmente em questões de gramática, algumas coisas assim. Eu imagino que algum cálculo mais sofisticado também. A pessoa tem que ter visto o cálculo 1 para poder chegar lá no cálculo 5, né? Mas ela não tem que ter visto tudo na sequência bonitinho, só porque é um conteúdo que, para ela ter uma total compreensão, ela já tem que ter uma base antes, né? Então, para que é que geralmente a gente indica o microlearning? Para vocês verem até se é o caso de vocês, né? Se seria interessante para vocês utilizar o microlearning ou não. Então, ele é muito bom, na verdade, para complementar ou reforçar um curso. Quer dizer, sei lá, você já faz um curso vamos por alemão, né? E isso é que você precisa de mais, né? Só o curso a gente sabe que não basta. Então, você poderia aplicar o microlearning para aquilo que você faz em casa, por exemplo. Né? Separar, achar atividades e coisas, sei lá, videozinhos, coisinhas que durem, né? 5, 10, 15 minutos e organizar isso, né? Para que você consiga, então, ter esse acesso mais facilitado, né? Um conteúdo menorzinho, mas que também seja de qualidade, obviamente, para, então, ajudar a reforçar aquilo que você já está aprendendo, seja no curso, na universidade, seja onde for. E ele também é muito bom quando as pessoas estão fazendo aqueles cursos para mudança de hábito. Porque é justamente aquele lembrete, né? Por exemplo, sei lá, tá tentando acabar com a procrastinação, né? E aí você tem, porque ele serve como um gatilho. Então, como é uma coisinha rápida, ela pode até ser apresentada diversas vezes durante o dia, né? E aí é naquele momento que é o gatilho. Opa, eu tô procrastinando ou não tô? Ou sei lá, estudei ou não estudei, né? Então ele também é muito bom para isso, quando você está tentando mudar um hábito ou criar um hábito novo. O microlearning é muito bom nesse sentido. Então vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios do microlearning. Ele é totalmente centrado no estudante, né? Então ele dá para o estudante um controle e uma flexibilidade muito maior para os estudos. Por quê? Porque é o estudante que vai decidir em que momento ele quer que, né, o conteúdo chegou no celular ou, sei lá, onde for, no computador, no celular, no tablet do aluno. E ele está lá. Então, é o aluno que vai decidir qual é o momento exato que para ele fica ideal consumir esse conteúdo. Então, ele está no controle, é ele que decide, né? Apesar de né, que tem, geralmente, né, dependendo de como a pessoa manda para o aluno, do curso e tudo mais, né, você vai ter aquela, tipo, a luzinha, né, do Facebook, aquelas coisinhas que chamam a tua atenção, né, mas quem decide o momento, a hora de estudar é o aluno. Então, o aluno tem muito mais controle, né, não tem mais aquele problema de, professor, tem que faltar aula, tem isso, tem aquele outro. Não tem mais isso, porque é você que está no comando, né, você que aperta o play do vídeo. E também a acessibilidade, né? Como a gente já falou, o conteúdo geralmente tem que ser acessível em todos os dispositivos. Um desktop, um notebook, um tablet, um celular, se daqui a pouco surgir outra coisa, ele teria que estar disponível ali também, justamente para dar, né, essa flexibilidade. Quer dizer, eu posso até ver o primeiro item em casa, no meu notebook, mas eu só consegui ver um item, quer dizer, sei lá, eu só consegui ver o primeiro bloco, seriam, sei lá, 2, 5 minutos, mas eu tenho mais 2 blocos que estão previstos para hoje, de 5 minutos cada. Eu não consegui ver em casa. Mas como eu consigo ver em qualquer dispositivo, então, sei lá, eu estou na rua, estou no banco, ou estou esperando na fila, sei lá, para almoçar, eu vejo mais um bloco de conteúdo. E, sei lá, depois indo para casa, eu vejo mais um. Quer dizer, ele te dá muito mais flexibilidade justamente porque ele é acessível. Continuando aqui, como a gente já falou no formato, né? Como tem muita mídia, tem muito vídeo, muito som, muita imagem, então ele ajuda também a reter o conteúdo, isso é muito bom, né? Então, vídeo, música, imagem, então, olha o cérebrozinho ali associando tudo, né? Como o formato é curto, ele também é ideal para os adultos, não só, né, para os millennials, mas também
para os adultos de maneira geral, porque adulto também, gente, tanto é que tem até, para criança a gente chama de pedagogia, né? E para adulto tem algo chamada andragogia, que é tipo a ciência, né, de como os adultos aprendem. Porque adulto aprende de um jeito diferente das crianças. Então, isso é um assunto legal para eu tratar, podia ter trazido aqui hoje. Mas, enfim, porque o adulto ele tem necessidades muito diferentes das crianças. Por isso que eu tenho um certo problema quando o pessoal fala, porque o ideal é você aprender como uma criança. O problema é que você não é mais uma criança. E o teu cérebro exige coisas diferentes, explicações diferentes do que uma criança exige. O adulto geralmente tem que saber o porquê das coisas. Criança, como ela é muito pequenininha, né, ela está aprendendo o primeiro idioma dela, ela aceita, ela não sabe. O nosso cérebro precisa entender. O de uma criança, geralmente, ela só vai aceitar, claro, depois de uma idade, vem a idade dos porquês, né? Mas quando a criança está aprendendo o primeiro idioma, ela tem o quê? Entre ela nascer e uns 2, 3 anos. Nessa fase, ela não questiona. Ela aceita e acabou. Né? E o adulto, isso não funciona geralmente. O adulto é raro ele aceitar, dizer amém e seguir adiante. Né? E esse microlearning também ele é muito legal. Lembra que ontem a gente falou tanto de repetir, de relembrar? O microlearning, como a gente já viu que ele é um ótimo acompanhante para os cursos, ele é ideal para isso, gente. Ele é ideal para você relembrar, para rever conteúdo e evitar ou driblar a famosa curva do esquecimento. Vocês lembram ontem, né? Em questão de 20 minutos, a gente já esqueceu quase metade do que a gente aprendeu. E em questão de 30 dias, a gente esqueceu 80% do que a gente estudou. Quer dizer, você acha formas, né, de relembrar esse conteúdo é muito importante. E uma das formas que vocês podem usar, então ainda mais para quem tem agenda muito cheia, é o microlearning. Porque aí justamente, o que são 5, 10 minutinhos? Né? 5, 10 minutos é fácil você colocar na agenda. E, como eu já falei antes, né, gente, o conteúdo ele não precisa, na verdade, não deve seguir uma linha, né? Porque justamente se o aluno ele não tiver acompanhado todo o conteúdo, tudo que veio antes, né? Como eu falei, não é uma novela, então se ele cair de paraquedas, ele tem que, como as aulas do microlearning elas são muito focadas, elas são muito diretas, então por mais que ele caia de paraquedas, ele vai conseguir entender o que está acontecendo. Né? Você até pode criar uma história por trás, porque aí quem está fazendo bonitinho consegue se conectar ainda mais, né, com o que está acontecendo, mas isso não precisa ser necessário para o aluno entender o conteúdo que chegou nele ali. Tá bom? Porque senão ele não consegue aproveitar. Né? E a ideia como é isso, né? São conteúdos pequenos que o aluno escolhe no momento que ele quer ter acesso. Então, o que acontece? Você não pode depender dele ter feito outra coisa, né, para conseguir ter uma noção do que está acontecendo ao redor dele. Ele tem que poder olhar, por exemplo, vamos supor, ele caiu de paraquedas com algum conteúdo de microlearning, sei lá, sobre algum tópico da gramática. Né? Ele não tem que entender para entender aquele tópico, ele não tem que entender que a historinha que veio antes era porque o João casou com a Maria, que não sei o que lá, não. Isso pode até ter essa história por trás, né? Porque querendo ou não, realmente contar histórias e tudo mais ajuda a envolver. Então, quem está acompanhando a historinha do João e da Maria vai se sentir muito mais envolvido, mas isso não pode ser um ponto fundamental para que quem está vendo o conteúdo entenda o conteúdo. E aí, né, gente, aplicativos como o Duolingo, por exemplo, já usam o microlearning tem um tempão. Quer dizer, quem já usou o Duolingo, na verdade, já usou o microlearning para estudar sem nem perceber. Né? Quer dizer, ele já está aí tem um tempinho, mas ele está explodindo, digamos, agora mesmo. Né? Mas então, gente, por que eu acho que é legal tanto ver que isso existe, que tem opções, e sabendo que o Duolingo é o aplicativo mais famoso para quem aprende idioma, mas não é o único, né? Tem uma série de outras formas como vocês conseguem adaptar os conteúdos para que eles fiquem no formato do microlearning, né? Ou quem faz curso e tudo mais, vê com o professor, né, com alguém para te ajudar a achar conteúdo, né, de, sei lá, 5, 10, 15 minutos no máximo, para que vocês consigam ir inserindo isso na vida de vocês
vai então usar isso e ter isso, né, no celular, ter isso em algum lugar que você consiga ter acesso, sei lá, no Google Drive, em algum lugar que, quando você que tiver um tempinho, você simplesmente vai lá e acessa, né, sem ter que ficar perdendo, porque o que tem de aluno, né, que fala, eu fui procurar uma coisa que fiquei com dúvida, eu fui engolido pela internet, saí de lá 2 horas depois, né, e achei de tudo, mas eu já nem lembrava mais porque que eu tinha entrado. Mas, sei lá, eu fiquei com dúvida de como é que conjuga um verbo. Você entra lá para ver isso, mas aí uma luzinha pisca do outro lado, aí lá tem um link para uma outra página, quando você viu, né, o Google te engoliu, e você não viu a conjugação do verbo, né, e perdeu 2, 3 horas da sua vida, sem ter resolvido a dúvida. Né? Então, por isso que é legal você conseguir. Exige, para quem quer fazer isso sozinho, claro que exige um certo tempo, uma certa dedicação, né, para criar o conteúdo, para já separar, que daí na hora que você precisa tá tudo ali, né, mas vale muito a pena, principalmente para quem é autodidata, ter esse nível de organização, já ter separado, ter achado, ter feito, é importante, faz muita diferença. E que aí dá para juntar com a aula de amanhã, que a gente vai falar sobre os planos de estudo, né? Você chegou ou não chegou onde você queria, né? Como é que você vai saber que primeiro você tem que ver o acusativo para depois ver o, sei lá, o que dá para ver, o que não dá para ver, enfim. Aí você primeiro vê o acusativo e depois que você vai ver os verbos que exigem dativo, por exemplo. Faz muito mais sentido do que você já começar, apesar que o genitivo, no caso, a parte do eu acabaria para ver antes, mas tem coisas que fazem mais sentido se você fizer elas numa ordem, né? Conteúdos maiores é menos isso, né, gente? Conteúdos, tipo assim, se eu vou ver primeiro caso ou comida, aí vai de você, daí vai da tua necessidade, esse tipo de coisa fica mais fácil você jogar e adaptar. Agora, coisas como realmente alguns pontos da gramática, imagino que química, física, matemática também é isso, né? Tem coisas que a lógica manda que você veja um conteúdo depois do outro, sem atropelar as coisas para você conseguir entender melhor o que está acontecendo. Gente, o conteúdo de hoje era menorzinho, então eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei hoje, ao que eu falei ontem, semana passada. Alguém tem dúvida, dica, sugestão, reclamação? Você participa, eu travou, não deu nenhuma. Mas então, gente, como eu já tinha comentado, aproveitar que enquanto o computador resolve me dizer se tem alguma dúvida, alguma coisa, eu vou dar continuidade, tá acabando esse evento agora, na quinta-feira. Eu decidi que eu vou continuar fazendo essas aulas ao vivo de alemão. O pessoal de inglês, por enquanto, eu sinto muito, por enquanto vai ser só alemão mesmo. Mas eu vou precisar daí de um tempinho para poder organizar, criar justamente um cronograma, alguma coisa que faça sentido, né? Porque nesses 14 dias, querendo ou não, eu acabei misturando um pouco, porque eu queria conteúdos que fossem bons tanto para o pessoal que está começando, quanto para o pessoal que já estuda, né? Tem um tempo. Então, eu vou continuar assim, aí a gente vai colocar aula toda segunda-feira, das 6 às 7 no grupo, né, no Deutsche Pause. Mas aí eu imagino que eu vou voltar a fazer isso lá pela metade de outubro, para ter aí umas 2 semanas para poder organizar e criar aí um esquema legal, um conteúdo bem bom para poder voltar a passar para vocês. Bom, mas aí eu coloco na página do clube, eu tento divulgar ao máximo para vocês poderem, né, acompanhar. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Qualquer coisa. Falando isso, hoje tem o podcast, tá, gente? Ele tá
me esperando colocar ele no ar, mas tá, ele tá prontinho. É só subir ele no site agora. Até o pescoço tá pronto, né? É só subir ele no site agora. Eu não sei se é muito nervoso, mas enfim, mas tá meio estranho hoje. Gente, se ninguém tem dúvidas, eu digo a vocês, Guten Abend, ou Guten Nacht, para quem estiver do outro lado do Atlântico, que vai dormir logo, ok? E eu vejo vocês amanhã de novo, às 6 horas da tarde. E amanhã, por favor, povo, muito importante, a gente vai falar então sobre os planos de estudo, ok? Quer dizer, como você criar o teu, lembrando que amanhã vai ter o bônus de um plano de estudos de alemão, né, para o pessoal que está acompanhando, que está lá no curso, né, ele vai estar, o guia que eu falei ontem, que eu liberei ontem, e esse plano, eles vão estar liberados para todo mundo, só o último bônus, que vai ser realmente só para quem está acompanhando o curso, né, o bônus que eu vou liberar na quinta-feira. Esses dois vão estar liberados também para o resto do pessoal, tá? Mas aí eu devo liberar eles só acho que na sexta-feira, que tem que criar o site e tudo mais, enfim, para fazer o download. Tá bom, gente? Então, ó, mas fiquem ligados que amanhã tem mais. E amanhã ela é muito importante, principalmente para quem estuda sozinho, né? Principalmente para quem aí é autodidata, para vocês terem uma luz no fim do túnel de como é que funciona, como fazer e por onde se guiar para criar o plano de estudo de vocês também. Ok, pessoal? Então, até amanhã. Tschüss!